Os estoicos, com seu profundo conhecimento, nos trazem ideias novas para uma vida plena e nos ensinam a lidar com as diversas facetas da existência, incluindo a construção de um eu superior. Imagine se, a cada dia, você pudesse tornar-se melhor, mais inteligente, mais bondoso. Pois bem, meus amigos, neste mundo, sempre que tentamos evoluir, muitos ao nosso redor, sejam amigos, parentes ou até mesmo o parceiro, tentarão de alguma forma nos reter, tentarão impedir nossa evolução. Isso pode acontecer por meio de comentários maldosos ou até por um ambiente tóxico. Trago 7 métodos poderosos que o levarão diretamente a essa evolução interna e externa. Vamos focar neste vídeo e ignorar aqueles que tentam nos desviar do caminho estoico. E antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal e nos ajude a crescer cada vez mais. Vamos começar. Abraçando os hábitos da leitura diária. Em uma manhã tranquila, enquanto o sol ainda se espreguiçava por entre as colinas distantes, eu me encontrava perdido em reflexões sobre a natureza do conhecimento e a jornada humana em direção à sabedoria. A luz suave banhava minha estante de livros, um tesouro repleto de diálogos silenciosos e companheiros imóveis, cada qual carregando em si um universo de pensamentos, histórias e verdades. Somos o que fazemos repetidamente. A excelência, então, não é um ato, mas um hábito. Ecoava em minha mente uma reverberação das palavras de Aristóteles. Esta manhã, no entanto, um insight particular aflorava a superfície de minha consciência. A importância vital de abraçar os hábitos da leitura diária, não apenas como um meio de passatempo ou entretenimento, mas como um caminho robusto para a expansão de nossa mente e alma. Contemplei então a ideia de diversificar os tópicos de leitura. Não me contentarei com uma única cor no vasto mosaico do conhecimento. Prometi a mim mesmo. Hei de explorar as várias tonalidades que a sabedoria humana pintou ao longo de sua existência. Cada livro, percebi, é uma porta para um novo mundo, uma nova perspectiva, uma nova compreensão do infinito tecido da realidade. Recordo-me das palavras de Sêneca, que pareceu sussurrar através das eras. Ler um livro é deixar que uma voz fale os pensamentos de outro, e ao fazer isso, enriquecer a própria alma. E assim, com Sêneca como meu guia silencioso, decidi que minha jornada pela leitura não teria fronteiras. Dos antigos textos filosóficos aos modernos tratados de ciência, das poesias que cantam as emoções humanas às histórias que exploram os abismos da psique humana, cada leitura seria um passo adiante em minha busca eterna por entendimento. Por que limitar-se? Questionei, enquanto contemplava a infinita diversidade de livros à minha frente. Por que não deixar que a curiosidade seja a bússola que guia sua viagem através das palavras? Foi então que me ocorreu. Ler amplamente é viajar por múltiplas vidas sem deixar o próprio quarto. É dialogar com os mortos, é desafiar os vivos, é questionar o conhecido e explorar o desconhecido. Com essa resolução ardendo em meu peito, passei a dedicar horas de cada dia ao ato de ler. Cada livro concluído, uma conquista. Cada novo tema explorado, uma vitória. E neste processo, descobri algo ainda mais profundo sobre a leitura. Ela não apenas expande o conhecimento, mas transforma o ser. Uma mente que se expande por uma nova experiência nunca mais volta ao seu tamanho original, afirmou certa vez Albert Einstein. E assim, cada livro que lia deixava sua marca indelével em minha alma, moldando-me, expandindo-me, transformando-me. Aprofunde-se ainda mais sobre o conhecimento estoico, adquirindo nosso e-book. Vou deixar o link nos comentários para que você possa se tornar uma pessoa ainda mais sábia. Em meio a essas jornadas literárias, percebi que a leitura diária não era apenas um hábito a ser cultivado, mas uma paixão a ser vivida. E com cada página virada, cada novo mundo descoberto, cada perspectiva alterada, eu me tornava mais convencido de uma verdade imutável. O conhecimento é o alimento mais puro para a mente, e sua busca, o mais nobre dos empreendimentos humanos.
Deixo-lhe este convite: que você também possa abraçar o hábito da leitura diária, diversificar seus tópicos de estudo e permitir-se ser transformado pelo poder das palavras. Lembre-se que em cada livro reside uma oportunidade de ver o mundo através de outros olhos, de expandir sua compreensão e de alimentar sua alma com o eterno banquete do conhecimento. E quem sabe, ao final desta jornada, você descubra que não apenas aprendeu algo novo sobre o mundo, mas também sobre si mesmo. Meditação e mindfulness. Na quietude de um amanhecer, onde os primeiros raios de sol tecem sobre a terra, inicia-se a jornada do filósofo pelo caminho da introspecção e da presença. A prática da meditação e mindfulness, tão antiga quanto os montes que testemunham o eterno fluir do tempo, oferece um refúgio contra o turbilhão de pensamentos e emoções que frequentemente assolam o espírito humano. Na tranquilidade, encontra-se a sabedoria. O filósofo murmura para si, ecoando a voz de Sêneca, que nos lembra da importância de retirar-se para dentro de si mesmo. Com as mãos repousadas gentilmente sobre os joelhos e a postura ereta, mas não rígida, ele inicia sua prática diária, uma viagem para o centro de seu ser. À medida que sua respiração se aprofunda, o mundo exterior começa a desvanecer, deixando apenas a essência de sua existência. Estamos aqui agora, ele se recorda, trazendo sua atenção plena para o momento presente. Essa simplicidade, esse retorno ao agora, é a chave para desbloquear o poder da mente, uma ferramenta tão afiada quanto a espada de um guerreiro, mas tão serena quanto as águas de um lago ao amanhecer. Por que permitimos que as tempestades externas perturbem nossa paz interior? Ele questiona, não esperando resposta, mas sim contemplando a natureza efêmera dos pensamentos e sentimentos. Como Marco Aurélio, imperador e filósofo, bem sabia, a perturbação vem não das coisas em si, mas das nossas avaliações sobre elas. A meditação oferece a clareza para ver além das aparências, para entender que no centro do furacão existe calma. A cada inalação, o filósofo absorve vida. A cada exalação libera o que não serve mais. Estou conectado a tudo, e tudo está em mim, ele reflete, sentindo a interconexão de todas as coisas. Nesse momento de profunda consciência, a dualidade se dissolve e apenas a unidade permanece. Em sua prática, ele visita os ensinamentos de Epicteto, que afirmava não serem os eventos que nos perturbam, mas sim nossas reações a eles. O que está dentro de meu controle? Ele indaga, reconhecendo que apenas suas ações, julgamentos e, em última análise, sua mente, estão sob seu domínio. Mindfulness, então, torna-se não apenas uma prática de atenção, mas um exercício de liberdade. À medida que o sol ascende, banhando tudo com sua luz, o filósofo emerge de sua meditação, renovado. A verdadeira jornada é para dentro, ele sussurra, um sorriso sereno em seus lábios. Essa prática, tão simples, mas profundamente transformadora, é um presente que cada ser humano possui. O poder de retornar ao agora, de reencontrar-se na vastidão de um momento. E assim, dia após dia, a prática da meditação e do mindfulness tece a tapeçaria da vida do filósofo, um fio dourado de presença e paz. Para ele e para todos que trilham esse caminho, não se trata apenas de uma técnica, mas de um modo de ser, um retorno ao essencial, onde cada momento é um portal para a sabedoria e a tranquilidade. Viva plenamente cada instante, ele aconselha àqueles cujas almas se encontram agitadas, pois é no agora que a vida acontece. Com essas palavras, ele continua seu caminho, um eterno aprendiz no grande mistério da existência, encontrando no silêncio a resposta para todas as perguntas. Somos eternos aprendizes, mantendo o aprendizado contínuo. A verdade eterna ressoa com clareza para aqueles que se atrevem a escutar. Somos eternos aprendizes. Esta máxima, tão antiga quanto a própria humanidade, serve de farol para os navegantes nas águas turbulentas da existência, guiando-nos em direção ao crescimento contínuo e à autodescoberta. O que é o homem senão uma série de lições ainda não aprendidas?
questionava o filósofo enquanto caminhava pela biblioteca, seus dedos deslizando com reverência pelas lombadas dos livros, cada um universo de sabedoria esperando para ser explorado. Cada livro, ele sussurrava, é uma porta para um novo mundo, um convite para embarcar em uma jornada além dos limites de nossa compreensão atual. Em seus diálogos, tanto na ágora quanto nos salões virtuais da internet, o filósofo compartilhava sua visão, provocando reflexões e inspirando mentes. Veja, ele dizia, em cada conversa, uma oportunidade de aprender. No intercâmbio de ideias, descobrimos não apenas novos conhecimentos, mas novas maneiras de pensar e de ser. Sua vida era um testemunho do princípio de que a busca pelo conhecimento é uma jornada sem fim. Desafiar-se a aprender algo novo regularmente não é apenas uma questão de adquirir habilidades ou informações, ele argumentava. É um exercício de humildade, uma admissão de que, não importa quão vasto seja nosso conhecimento, sempre haverá horizontes desconhecidos à nossa espera. E assim, o filósofo se dedicava ao estudo de línguas estrangeiras, não apenas para comunicar-se, mas para entender a forma como diferentes culturas veem o mundo. Praticava música, aprendendo a extrair a harmonia dos instrumentos, como uma metáfora para extrair a harmonia da vida. Imerso em textos técnicos, ele buscava compreender as engrenagens que movem a era moderna, reconhecendo que mesmo as mais avançadas tecnologias são apenas ferramentas nas mãos da sabedoria humana. O aprendizado contínuo, ele dizia, é o alimento para o cérebro, estimulando a neuroplasticidade e mantendo nossa mente ágil e flexível. Mas, mais importante ainda, é o alimento para a alma, pois através do conhecimento nos aproximamos do verdadeiro eu. Certo dia, enquanto compartilhava suas reflexões online, um jovem questionou: como posso saber se estou no caminho certo? O mundo é tão vasto e meu tempo tão limitado. O filósofo sorriu digitando sua resposta. O caminho do aprendizado é único para cada um de nós. Não se preocupe em medir sua jornada pela distância percorrida. Em vez disso, olhe para dentro e pergunte-se se cada dia traz um novo entendimento, uma nova percepção. Se assim for, você está no caminho certo. Era essa a mensagem que ele vivia para transmitir, que somos eternos aprendizes, não por uma deficiência de conhecimento, mas pela infinita capacidade de crescer, evoluir e compartilhar nossa luz com o mundo. Que cada um de nós, concluía, se torne um farol de sabedoria, guiando não apenas a si mesmo, mas também aos outros, em direção às estrelas inexploradas do conhecimento. E assim, através do eterno aprendizado, tecemos juntos a tapeçaria da existência humana, um fio de sabedoria de cada vez. Uma inteligência diferente, praticando a inteligência emocional. O mundo repleto de turbulências e incertezas, onde constantemente somos tentados por emoções que frequentemente ameaçam desviar o homem de seu curso, reside um farol de esperança, a inteligência emocional. É neste cenário entre o caos e a serenidade que a narrativa de um sábio perene se desenrola, um filósofo estoico cuja voz, embora silenciosa, ressoa através das eras com mensagens de sabedoria imortal. Em cada amanhecer, somos apresentados com a escolha, começava ele, seu olhar contemplativo perdido no horizonte dourado que rompia a escuridão da noite. Podemos deixar que os eventos do dia nos moldem, ou podemos moldar o dia com a força de nosso caráter. A gratidão, essa poderosa alquimia da alma, transforma até mesmo o mais trivial dos momentos em dádivas preciosas. Caminhando pelas ruas de uma cidade que despertava, ele observava as interações humanas, os gestos de bondade e os sorrisos compartilhados entre estranhos. Vem! Ele questionava a ninguém em particular, mas a todos que estivessem dispostos a ouvir. Cada ato de bondade, por menor que seja, é uma centelha de luz na escuridão. É o exercício da inteligência emocional em sua forma mais pura. Sua jornada o levava por caminhos onde a natureza se exibia em toda a sua majestosa beleza. Ao respeitar cada criatura, cada planta,
ele praticava uma lição estoica fundamental. Somos todos partes de um todo, conectados por fios invisíveis de interdependência. Ao nutrir compaixão por todos os seres vivos, ele refletia: cultivamos um jardim interno de paz e compreensão, onde a sabedoria pode florescer. O filósofo sabia que a prática da gratidão e da bondade era mais do que um simples ato de altruísmo. Era um caminho para a elevação da inteligência emocional. Quando somos gratos, quando somos gentis, não apenas iluminamos o caminho dos outros, mas também pavimentamos nosso próprio caminho com pedras de contentamento e serenidade. Numa tarde tranquila, enquanto o sol se punha, tingindo o céu de cores vibrantes, ele compartilhava suas reflexões com o universo, num diálogo imaginário com os sábios de outrora. Sêneca, Epicteto, Marco Aurélio, ele invocava. Vocês ensinaram que o domínio das emoções é o alicerce sobre o qual a virtude se ergue, que possamos aprender a ser senhores de nossos sentimentos e não escravos deles. Era no crepúsculo de cada dia que suas palavras encontravam eco nos corações daqueles que buscavam um sentido maior. Seja bom consigo mesmo e com os outros, ele aconselhava, pois na bondade descobrimos a chave para desvendar os mistérios do coração humano. Assim, o filósofo perambulava, um viajante do tempo imortal cujas ideias transcendiam as eras. Em sua sabedoria, estava a mensagem de que a verdadeira inteligência não reside apenas na mente, mas no coração. Que cada um de nós, ele concluía, seja um farol de luz emocional guiando não só a si mesmo, mas também aos outros para um porto de compreensão e amor. Nesta jornada, o sábio nos lembra que praticar a inteligência emocional através da gratidão, da bondade e do respeito pela vida, em todas as suas formas, é não apenas a essência da sabedoria estoica, mas o alicerce para um mundo verdadeiramente enobrecido. Não tão longe dos outros. Networking e interações sociais. A sabedoria dos antigos estoicos nos oferece um caminho de esperança e orientação. Eles compreendiam com profundidade notável que a existência humana é ligada não apenas pelos caminhos do destino individual, mas também pelos laços que nos unem uns aos outros. Não estamos tão longe dos outros quanto nossos sentidos, às vezes, nos levam a acreditar. Refletia o filósofo enquanto caminhava sob o manto da noite estrelada. Cada estrela no céu, embora distante, faz parte de uma constelação maior, assim como cada um de nós é parte integrante de um todo interconectado. Em seus passeios noturnos, o filósofo meditava sobre a importância do networking e das interações sociais, não como meras estratégias para avanço pessoal ou profissional, mas como vias essenciais para o enriquecimento da alma e do intelecto. Conversar com pessoas de diferentes origens e opiniões, ele dizia, é como viajar sem sair do lugar. Cada diálogo é uma janela para um mundo novo, um convite para explorar paisagens desconhecidas do pensamento humano. Um dia, sob a sombra acolhedora de uma antiga árvore, enquanto observava o fluir sereno de um rio, ele se encontrou em um diálogo imaginário com Sócrates, o pai da dialética. Sócrates, ele murmurava, você ensinou que a verdadeira sabedoria reside em reconhecer nossa própria ignorância. Como então podemos avançar em nosso caminho para o conhecimento sem o espelho refletor das interações humanas? Era evidente para o filósofo que o ato de compartilhar ideias, de se expor a perspectivas diversas, era um poderoso motor de criatividade e inovação. Nossas conversas, ele prosseguia, são como o encontro de rios, onde as águas de diferentes fontes se misturam para criar algo maior do que a soma de suas partes. Ele incentivava, então, a prática do hábito das interações sociais, não apenas como uma maneira de ampliar redes de contatos, mas como um meio de cultivar a empatia, a compreensão e a abertura de espírito. Encontre grupos de pessoas que compartilham de suas paixões, mas não se esquive de ideias novas. Lembre-se de que o crescimento muitas vezes reside na fronteira do conforto e do desconhecido. Em suas reflexões, o filósofo frequentemente citava Marco Aurélio. O que é bom para a colmeia é bom para a abelha.
Essa máxima ressoava profundamente em seu coração, pois ele sabia que, ao enriquecer o coletivo com nossa presença, conhecimento e empatia, nós também nos enriquecemos. Assim, o filósofo caminhava, um viajante eterno no caminho do conhecimento e da compreensão, guiado pela estrela da sabedoria estoica. Em cada interação, em cada diálogo, ele via a oportunidade de criar um caminho mais rico e diversificado da experiência humana. E na estrada da vida, ele descobria não apenas novas ideias e modos de pensar, mas também a verdade profunda de que, ao nos conectarmos com os outros, estamos de fato nos reconectando com as muitas facetas de nós mesmos. Neste espírito de comunhão e descoberta, ele nos deixa um convite silencioso: que possamos abrir nossos corações e mentes para os vastos horizontes da interação humana. Pois é através desse encontro de almas que o verdadeiro aprendizado se manifesta, elevando-nos além dos confins de nosso próprio ser, em direção a uma compreensão mais plena da estrada da vida. Desafiando a si mesmo, estabeleça metas desafiadoras. Em um mundo que pulsava com a promessa de descoberta e a dor do crescimento, havia uma verdade universal, reconhecida por sábios e filósofos através das eras. O verdadeiro crescimento emerge do desafio, da luta contra as correntes da complacência e do conforto. Era essa a reflexão que dominava os pensamentos de um filósofo estoico enquanto caminhava pelos caminhos sinuosos de uma floresta densa. O sol tecendo padrões dourados através do dossel de folhas acima. A natureza, ele murmurava, seus passos um eco suave entre as árvores, não cresce na estagnação, mas na resistência. O carvalho fortalecido pelo vento, o rio que esculpe o caminho através da pedra. Assim como o mundo natural, o ser humano também encontrava sua verdadeira força na adversidade, na vontade de se lançar além dos limites do conhecido e do seguro. Definir e perseguir objetivos desafiadores, ele ponderava alto, como se suas palavras pudessem se entrelaçar com a brisa. Não é meramente um ato de ambição, mas de coragem. É reconhecer que dentro de nós reside um potencial ilimitado, esperando ser desvendado. E assim ele se desafiava, não apenas no pensamento, mas na ação, estabelecendo metas que o esticavam, que o forçavam a crescer, a aprender, a se transformar. Numa clareira, sob o olhar atento de um céu crepuscular, o filósofo se detinha, sua mente viajando através do tempo, conversando com os gigantes do pensamento que o precederam. Aristóteles, ele invocava: você ensinou que somos o que repetidamente fazemos. Excelência, então, não é um ato, mas um hábito. Era com esta convicção que ele enfrentava cada desafio, cada objetivo, não como uma montanha a ser conquistada, mas como um caminho a ser percorrido. Epicuro, ele continuava seu diálogo com o passado, enriquecendo sua jornada. Você encontrou no prazer a medida de todas as coisas, mas não é no conforto que nos descobrimos, e sim na capacidade de transcender a dor em busca de um bem maior. Cada meta alcançada, cada limite superado, era um testemunho de sua crença na capacidade humana de evoluir, de transformar sofrimento em sabedoria, obstáculos em oportunidades. À medida que a noite tecia seu manto sobre a floresta, o filósofo refletia sobre a importância de anotar essas metas, de torná-las tangíveis. Sêneca, ele sussurrava às sombras que dançavam à luz das estrelas. Você falou sobre a brevidade da vida, sobre a necessidade de vivermos de acordo com a natureza. E não é a natureza da mente humana sonhar, aspirar, alcançar. Com um graveto, ele esboçava símbolos na terra úmida da clareira, objetivos a curto e longo prazo, sonhos que ansiava tornar realidade. Cada linha, cada palavra é um pacto comigo mesmo, ele dizia. Um lembrete de que o caminho do crescimento é pavimentado com intenção, disciplina e, acima de tudo, ação. E assim, sob o vasto céu estrelado, o filósofo renovava seu compromisso de desafiar a si mesmo, de nunca se acomodar na satisfação do presente, mas sempre buscar a expansão de seu ser. Que cada um de nós, ele oferecia ao universo
possa encontrar a coragem de estabelecer e perseguir metas desafiadoras, pois é nessa busca que nos tornamos não apenas aprendizes da vida, mas mestres de nosso próprio destino. Naquela noite, a floresta testemunhou não apenas o silêncio das horas, mas o nascimento de uma resolução inabalável. Uma promessa de que, enquanto houvesse vontade de crescer, o caminho estaria sempre aberto, sempre à espera daqueles corajosos o suficiente para caminhar por ele. Hora da prática de reflexão e autoavaliação. À medida que o manto da noite se estendia sobre a terra, envolvendo o mundo em uma quietude reflexiva, um filósofo estoico encontrava-se em seu estúdio, cercado por livros que eram testemunhas silenciosas de milênios de pensamento humano. O ar estava saturado de uma sensação de introspecção profunda, à medida que o dia cedia lugar à noite, convidando à prática da reflexão e da autoavaliação. Como posso medir o progresso de minha alma? Questionava-se, enquanto o brilho suave de uma vela lançava sombras dançantes nas paredes. Não pelas riquezas acumuladas, nem pelos aplausos efêmeros da multidão, mas pela qualidade de meus pensamentos, pela resiliência de meu espírito diante dos desafios e pela capacidade de permanecer equânime em face da fortuna e da adversidade. Assim, ele se entregava ao ritual da autoanálise noturna, um diálogo íntimo consigo mesmo, onde cada experiência do dia era cuidadosamente examinada sob a luz da razão e da virtude. O que aprendi hoje? Ele ponderava. Que erros cometi e que lições podem ser extraídas deles? Em que momentos minha conduta refletiu a sabedoria que busco incansavelmente? Essa prática diária de contemplação não era uma indulgência em autorreprovação, mas um exercício de honestidade brutal consigo mesmo, um esforço para forjar o caráter no fogo da autocrítica construtiva. O objetivo da vida, ele refletia, não é evitar o erro a todo custo, mas aprender a corrigi-lo, a crescer com ele, a transformá-lo em degrau para ascender a patamares mais elevados de compreensão e empatia. Ele recordava as palavras de Epicteto: não somos perturbados pelas coisas, mas pela visão que temos delas. E nessa reflexão, buscava discernir as raízes de suas reações e emoções, desvendando os fios que teciam suas percepções e moldavam sua realidade interna. Em que momentos do dia minha serenidade foi abalada por eventos externos? Ele questionava, buscando nas profundezas de sua consciência as respostas que iluminariam o caminho para a ataraxia, a imperturbável paz de espírito que os estoicos tanto valorizavam. Ao analisar os pontos positivos do dia, ele não se deixava levar pela vaidade, mas expressava sincera gratidão pelas oportunidades de prática virtuosa que a vida lhe oferecia. Cada dia, ele se lembrava, é um novo campo de batalha onde a virtude pode ser exercitada. Uma nova tela sobre a qual o caráter pode ser pintado. E assim, no silêncio da noite, antes de se entregar ao sono reparador, o filósofo se comprometia com a melhoria contínua de si mesmo, ajustando suas estratégias de aprendizado, reafirmando seus valores e redefinindo suas metas. A jornada do autoaperfeiçoamento, ele concluía, é um caminho sem fim, onde cada passo adiante é um triunfo sobre as limitações de ontem e uma promessa de sabedoria para o amanhã. Neste momento sagrado de introspecção, ele compreendia que a verdadeira sabedoria não reside em acumular conhecimento, mas em conhecer-se profundamente, em confrontar as sombras interiores com a luz da consciência. E armado com essa compreensão, ele adormecia, sabendo que cada dia era uma oportunidade para se tornar não apenas um ser humano melhor, mas um espírito mais sábio e equânime, fiel aos ensinamentos eternos do estoicismo. Meu nome é Hugo Rodrigo, e esta foi a minha contribuição. Caso tenha apreciado este conteúdo, considere inscrever-se e, claro, se preferir marcar sua presença de forma mais discreta, simplesmente deixe um "Eu estou aqui" nos comentários.